essa disruptura e principalmente essa tecnologia vai impor aos advogados em geral, em todo o mundo jurídico, uma certa adaptação às novas tecnologias. Então, os advogados vão ter que se adaptar a isso e desenvolver o seu trabalho de uma maneira diferente. Usar muito mais a parte da inteligência cerebral e deixar as coisas mais robotizáveis para que softwares façam isso. Eu converso agora com José Paulo Graciotti, que é consultor em gestão, especializado no setor jurídico. Há um movimento de disruptura também nessa área, neste segmento. O que vem acontecendo principalmente em outros países? O mercado jurídico está passando por um processo de disrupção muito forte por conta de toda a tecnologia que está sendo desenvolvida ou vem sendo desenvolvida nos últimos poucos anos. Está se criando uma série de algoritmos e softwares de inteligência artificial que estão mudando radicalmente a profissão do advogado em geral. Obviamente as coisas acontecem primeiro no mundo, depois aqui, mas graças a Deus esse gap está diminuindo. Então, o mercado jurídico, principalmente o americano, que é o mais forte no mundo, está vivendo mudanças muito radicais. Então, softwares como intelecção de texto no sentido semântico e não identificação de palavras, predição de julgamentos em tribunais, reconhecimento de face, reconhecimento de voz, uma série de outros algoritmos de uso, inclusive de teorias estatísticas de identificação e predição de tendências. Isso está sendo usado muito no mercado americano e isso está vindo para cá, graças a Deus. E o que vem acontecendo com as carreiras na área jurídica? Elas estão ameaçadas? Eu acho que por hora não, mas essa nova tecnologia, principalmente inteligência cognitiva, está forçando os advogados a se adequarem a isso. Então, as tarefas mais robotizáveis serão cada vez mais executadas por softwares, por computadores e algoritmos, e vai cada vez mais sobrar para o advogado a parte, obviamente, cerebral da identificação da melhor tese ou da melhor linha jurídica a ser adotada. E na prática, como isso vem ocorrendo nos escritórios norte-americanos? Eu posso te dar 2 exemplos. Um primeiro exemplo é o que está acontecendo em alguns escritórios grandes americanos, que estão utilizando softwares de busca inteligente de conhecimento, busca cognitiva de conhecimento, e esses softwares estão substituindo advogados júniores, paralegais e estagiários, na busca de jurisprudências, doutrinas, julgamentos passados, etc. Existe uma outra linha, existem várias, mas esses 2 exemplos que eu vou citar para vocês, existe uma outra linha que é análise estatística de julgamentos passados. E essa linha, basicamente, vamos dizer, o grande nome no mercado é o software Watson da IBM. Então ele auxilia escritórios grandes a identificar, predizer julgamentos em casos parecidos em determinados tribunais. Por exemplo? Por exemplo, existe um software desenvolvido pela Universidade de Michigan que consegue predizer em 75% o resultado de votações na Corte Americana, na Suprema Corte Americana, de maneira estatística, de maneira de análise de inteligência artificial. É um número bastante significativo. Você conseguir predizer um julgamento da Suprema Corte Americana não é fácil, quer dizer, em qualquer Suprema Corte.
O exemplo que eu posso te dar é, imagine que você tem um processo de um determinado tema e o advogado eventualmente pode chegar a você dizendo, olha, este tema, com esta tese que eu vou defendê-lo ou acusá-lo, tanto faz, você tem uma chance maior ou menor de ser bem sucedido ou mal sucedido num determinado tribunal ou por um determinado juiz. Então isso pode fazer com que o advogado te aconselhe a não entrar com isso, com esse processo. Você pode resolvê-lo antes, de maneira rápida. Então isso tem um efeito também na rapidez da justiça. A justiça brasileira é sabidamente muito lenta. José, você tem muitos anos dedicados à consultoria, prestação de serviço a escritórios de advocacia aqui no Brasil, ajudando esses profissionais na parte administrativa. Você está vendo essas tecnologias chegando aqui ou a gente está muito atrasado? Não, graças a Deus não estamos muito atrasados, não. Já houve um tempo, quando eu comecei a me dedicar a esse mercado, que existia um gap aí de 10 anos entre o que acontecia nos Estados Unidos, ou principalmente, e o que acontecia no Brasil. Hoje em dia isso mudou, obviamente os escritórios brasileiros evoluíram bastante, já se tornaram maiores, já tem mais capacidade de investimento. Obviamente o mercado é muito mais global hoje do que era 20, 30 anos atrás, então as informações chegam muito mais rápido, os escritórios conhecem as tendências mundiais de maneira mais rápida e isso está chegando mais rapidamente ao Brasil, sim. Como era esse trabalho de consultoria? Olha, sempre foi um trabalho bastante, vamos dizer, interessante. A gestão de escritórios de advocacia é um processo que vem evoluindo ao longo das últimas décadas. Os escritórios têm ou tinham, agora estão mudando, graças a Deus, uma imagem de que escritório de advocacia não é empresa, é um ser chamado escritório de advocacia, tanto que no Brasil se usava a palavra banca. Isso está mudando, as empresas hoje em dia estão contratando profissionais não advogados para ajudar na gestão dos seus próprios negócios. Isso no passado era impensável. Só por coincidência eu vou citar que eu fui o primeiro profissional desse mercado há 30 anos atrás. Então isso está fazendo com que os gestores de escritórios de advocacia, ou os diretores, ou as pessoas que têm a capacidade de decisão dos escritórios de advocacia, estão percebendo que precisam gerir os seus negócios de maneira diferente, de maneira mais profissional e mais eficaz. Esse é o grande desafio. Quer dizer, isso associado ao uso de tecnologia vai trazer todo um novo degrau para os escritórios serem mais eficientes, mais profissionais e principalmente mais competitivos. É um grande desafio para o profissional de humanas, né? Me incluo, essa parte administrativa, né? Sim, isso faz parte da formação, né? É natural isso. E um outro aspecto é advogado estuda para ser advogado, ele não está até o próprio currículo a grade curricular das escolas não abrange muito aspectos de gestão. Um outro aspecto importantíssimo nessa linha é o que eu chamo da cabeça do advogado. O advogado é treinado desde sempre a não admitir falhas. Faz parte do jogo dele, ele não pode se dar o luxo de errar uma petição ou errar um contrato. Se ele errar uma petição, a outra parte vai usar esse erro. E na gestão as coisas não são assim. A gestão você tem que partir para um processo mais científico, de tentativa e erro. Você vai tentando, vai aprimorando a sua experiência em cima dos erros passados. Então você toma a decisão, erra, aprende com o erro, não faz as próximas. Isso é meio incompatível com a cabeça do advogado que não consegue pensar dessa forma, porque ele foi treinado a pensar da forma jurídica, que não permite falhas. E vem aí um projeto, um livro, né, sobre isso, para ajudar muita gente nessa área? Bem sim. Tá no forno. Está bastante bem adiantado.
É um livro que vai discutir governança em geral, desde o mercado até a governança numérica, business intelligence, até utilização de métodos ou tecnologias e sistemas de gestão de conhecimento para escritórios de advocacia e até, obviamente, as novas tecnologias de inteligência artificial. E a ideia básica desse livro é trazer esse conceito da governança empresarial para os escritórios e ajudá-los, principalmente no seu planejamento operacional e no seu planejamento estratégico. Já tem nome ou ainda não? Eu arriscaria que seria governança estratégica para escritórios de advocacia, mas ainda pode ser alterado. José, muito obrigada por essa oportunidade. Tantas informações relevantes, novidades você nos traz. Muito obrigada por essa participação aqui com a gente na Ducascop TV. Eu que agradeço, Luciane. Muito obrigado. Luciane Miranda para a Ducascop TV.